Após Barou entrar no time de Sag, ele percebe o quão certinho Barou é. Tudo pra ele são regras e coisas que ele precisa seguir, por isso o chama pra treinar. Mas enquanto Nagi e Sag estão testando jogadas, Barou ainda está no seu treino físico diário, então eles entram no seu treino pra tentar acompanhá-lo. Já do outro lado, Togiri, Kunigami e Reo estão treinando suas reações químicas, pensando em ir logo para achar mais jogadores e acharem seus rivais o mais rápido possível, na fase que for. Enquanto comem, Isagi tenta conversar com Barou para fazer ele jogar com o time, mas não muda sua cabeça. Afinal, ele quer vencer com seus gols e irá pensar assim, mesmo que perca. Eles então vão tomar banho e incrivelmente todos se encontram, explicando tudo o que aconteceu e chamando eles para uma partida, que claramente aceitam por conta de Nagi e Reo, que estão como rivais. Mesmo após aceitar a partida, Isagi percebe o quão difícil será jogar com esse time, afinal ambos, Barou e Nagi, não irão tocar um para o outro, então ele será a chave para uma possível reação química. Independente disso, ele pensa em vencer para conseguir Togiri no seu time e a sua velocidade, para assim conseguir vencer o time do Itoshi Rin, enquanto Barou pensa em trazer o Kunigami e Nagi em Reo. Mas não precisam decidir agora, precisam jogar bola e vencer. Já do outro lado, utilizando seus treinos, Reo ficará como âncora para equilibrar o time e marcar Isagi, enquanto Kunigami fica com Barou e Togiri com Nagi, nos dois lados. E no fim, eles ficam com um pensamento mútuo de pegar Nagi para o seu time, mas irão descobrir depois em campo. Vemos a perspectiva de Bachira e seu time, que não consegue mais nenhum desafio, afinal são os top 3 atuais e por isso ninguém quer aceitar a partida. Por isso Bachira só pensa em esperar Isagi, afinal ele sabe que ele chegará. 24 horas se passam, time em campo, apita o juiz, posse de bola de Barou. Ele então tenta passar sozinho, mas Kunigami faz uma marcação exclusiva para ele, que funciona, onde sua zona não é possível chegar. Isagi aparece para receber, mas Barou não quer passar e Reo aproveita para somar, e tira assim a bola dele, lançando-se para um contra-ataque. 2 contra 1 é visto, sendo apenas ele na linha de defesa. Ele então tenta pegar o passe de Reo para Kunigami, mas que faz um corta-luz e na verdade a bola vem para Togiri, que ao receber, Nagi o acompanha, afinal sempre que está com a bola nos pés perde velocidade, mas que com a bola adiantada faz Nagi comer poeira e sozinho com o goleiro faz seu gol, 1 a 0, um time perfeitamente equilibrado. É recomeçar a partida e segue com a bola pensando na visão de cada um e nas rotas para o gol. Ele passa para Barou e vai para o meio puxando o Reo para lá e indo para o outro lado. Ele fica sozinho e olha para Barou esperando o passe, que simplesmente ignora ele, mas perde a bola pela segunda vez, contra-ataque deles. Kunigami na bola chuta com sua potência e gol, 2 a 0. Nagi começa a ter raiva e vai tirar satisfação com ele, do porquê não passou, mas que não liga, afinal só quer seu gol. Então Isagi pensa em liderar esse time em direção ao gol. A partida recomeça, mas ao olhar para Barou, seu caminho está morto. Não só está sem nenhum cheiro de gol, como está impossível. Diferente de Nagi, as imagens de Nagi recebendo uma bola são infinitas. Isagi então manda uma bola para a esquerda para Nagi, que disputa a velocidade com Togiri, mas tocando primeiro na bola, ele muda a direção da bola, quebrando toda a velocidade máxima e abrindo o caminho para o chute, gol. Sendo essa uma reação química entre Isagi e ele, que pensa em vencer apenas os dois, mas Isagi ainda quer enfiar a peça Barou nesse quebra-cabeça. Ele então tenta avisar para Barou sobre seu caminho morto, que responde o chamando de perna de pau, e que vai vencer com seus gols. E se perder, sem problemas. Se ele precisa mudar seus princípios, para ele é melhor a derrota. Isagi então joga tudo na cara dele, que retruca sabendo disso, mesmo com tanta habilidade como está perdendo. Afinal, quem está mais frustrado no momento é ele mesmo. Entretanto, para ele, foda-se essas reações químicas. Ele de tudo que Isagi falou, escutou apenas faz o que ele fala. E isso é impossível, ele nunca irá controlá-lo. Vendo essa situação, mesmo assim Isagi ainda pensa nessa reação química. A partida começa com a bola em Reo, que fica no 1 contra Isagi, e passa com um corte, sendo como um núcleo central para esse time. Ele usa as armas dos outros como suas para passar de todos. Ele é o jogador com 99 em todos os atributos. Bola em Togiri, que cruza para Reo, mas antes de tudo Kunigami aparece e de cabeça marca 3 a 1, um balanceamento perfeito desse time. E dessa vez ele se pergunta se vale a pena desistir de Barou e focar em Isagi. Mas mesmo assim, jogando com 2, eles no máximo fariam 2 gols e perderiam. Ele precisa pensar em como virar essa partida. E como o gênio da adaptação que ele é, ele entende tudo. Ele está no Blue Lock, afinal. Não precisa aproveitar 100% das habilidades dos seus parceiros como Reo. Ele precisa devorá-los. Devorar Barou.
pensou demais em se adaptar ao estilo do Barou, tentando mudá-lo, mas isso não é se adaptar. O que ele precisa é dominar o campo usando suas armas. Por isso pede para Nagi apenas ficar olhando para ele. Recomeço com Isagi e a marcação sendo dupla em ambos. Rel ficando em meio termo para os dois. Por Barou estar inútil, a marcação está fraca nele, mas o suficiente para ele sumir em campo. Diferente de Nagi, que faz com que as chances diminuam. Por isso ele escolhe Barou e dribla para a direção dele, deixando a entender que vai passar por Barou. Kunigami vai sendo puxado junto de Rel e fazendo uma armadilha passa para Nagi, que está sozinho com Tigiri. Mas com a dica de Rel, por pouco Tigiri não cai na jogada dele. Então de frente para Tigiri, Rel vai para duplicar a marcação, afinal com a bola parada, ele não pode fazer nada. Barou passa pela direita, mas Kunigami ainda não deixa a bola chegar. Mas era isso que ele queria. Pelo ponto cego de todos, ele estava esperando para passar pela escuridão. E como foi pedido, Nagi olhou para ele o tempo todo. Um passe vem na frente e usando todos como isca, ele pega a bola. Não adianta bater na porta de ninguém esperando que abra. A mudança sempre precisa vir de você. Se não existe luz no caminho do gol, ele precisa abrir o caminho para si mesmo. Ficando sozinho com o goleiro, ele pede para Barou prestar atenção. Afinal vai devorá-lo nessa partida e transformar sua escuridão em luz. Chute direto e gol. Como um deus em campo, ele usa todos para fazer seu gol, prevendo tudo desde o pontapé inicial até o gol. 3-2 e todos ficam em choque com o Isagi. Isagi aproveita a deixa e fala com Barou para continuar do jeito que está jogando. Não precisa mudar nem escutar mais suas ordens. Só não o atrase, seu perna de pau. Uma raiva então toma conta de Barou, que foi usado, e só pensa em destruí-lo para provar que é o rei em campo. Posse de bola do time vermelho novamente, Rel e Isagi 1v1, mas com Isagi completamente diferente, com todos de olho nele agora. Triangulação com Rel e Shigiri, que chega em Kunigami, mas que perde em físico para Barou, que retoma a bola. Ele tenta seguir sozinho, pensando em não passar para ninguém, mesmo com Nagi tentando pedir a bola. Ele então perde pela terceira vez, mas antes dele tentar de novo, a bola chega nos pés de Isagi, que estava no lugar certo, onde já esperava que Barou perderia a bola. Isagi nesse momento está tendo uma evolução estrondosa. Pensando em não ficar para trás, Tigiri vai dar um carrinho, mas friamente ele passa para Nagi, que chuta e faz seu gol. 3-3. Lendo eles todos como um livro, Isagi está dominando. Posse de bola do time vermelho, que tenta pensar em algo para mudar, já que se apenas continuarem usando suas armas, serão muito previsíveis. Pensando nisso, Tigiri então entende que sua fraqueza é no momento que dá o primeiro toque na bola, já que perde velocidade. Então antes de dominar, ele toca para frente para manter por certo tempo sua velocidade máxima, passando de Nagi. Barou então tenta chegar como um frenesi, mas não alcança. Gol de Tigiri 4-3, com uma evolução. Mas é perfeito para o maior egoísta. Afinal, se eles não evoluírem, nunca se tornarão os melhores atacantes do mundo. Já pelo lado de Barou, ele se sente humilhado. 4-3 o jogo e de joelhos, sem sequer marcar uma vez, ele que deveria ser o rei em campo. Vemos então um flashback de Shohei, onde ele tinha talento. Era um líder. Desde pequeno se auto-intitulava o rei e não entendia como todos jogavam para ele, e gostavam mesmo assim de um futebol. Para ele, era melhor desistir do que jogar para outros. Sendo assim, desistiu de tentar entender e seguiu seu caminho sem gostar do futebol. E não pela bola, mas porque podia destruir o sonho de alguém que treinou a vida inteira para estar ali. E para ele, esse era o sabor da vitória, um sentimento disponível apenas para os mais fortes. Bola do time branco, pensando em recomeçar, mas antes de qualquer coisa, Barou rouba o início da partida e chuta dali mesmo, que bate na trave. Bola rebotada com Kunigami e Nagi disputando, bola em Rel, mas Isagi lê completamente seu pensamento. Carrinho feito, Barou então tenta chegar na sua zona com essa bola, mas Tigiri chegará primeiro. Ele pensa no que fazer, estando a um passo da sua zona, mas ele não chegará. Quando ele percebe Isagi passando, ele apenas com o olhar reclama a posse de bola. Barou sente uma vibração como nunca antes. Com medo, ele então instintivamente passa a bola. Todos se surpreendem, incluindo ele. Após isso, cai no chão e com seu chute direto ele marca o gol. 4-4, gol de Isagi Oichi e assistência de Barou. Isagi então elogia o passe, o chamando de perna de pau, e repete uma frase dita por Barou a sua vida inteira: se mova para que eu possa marcar. Sua mente então se despedaça. Um desespero toma seu coração, como se tivesse sido derrotado. Ele não quis passar. Foi forçado a ele tomar essa atitude. Naquele momento, ele perdeu. Naquela situação, ele não era mais o líder. E o futebol parou de servi-lo para servir outra pessoa. Ele não era mais o rei. Reinicio com o time vermelho e todos pensando em não deixar Isagi livre mais para decidir. Já o time branco precisa roubar a bola prestando atenção em Tigiri, com Isagi tendo um plano. Ele vai então compartilhar e Nagi questiona se não vale a pena contar por Barou. Afinal estão em 3.
mas é inútil precisar de ajuda de um rei destronado. Então irão decidir a partida eles dois na próxima jogada. A partida recomeça com Isagi em réu e a rota de passe é aberta, apenas para Kunigami, como se soubessem que eles querem usar a velocidade de Tigiri. Kunigami então recebe a bola, pensando no que fazer, mas devolve para réu, com ele tentando forçar um drible, mas que para, pensando em atrair Isagi antes. Conseguindo uma brecha, ele então lança a bola, Nagi, percebendo que não ganhará na velocidade, corre para a direção da bola para tentar interceptar. Isagi então responde agradecendo o passe, afinal era isso que ele esperava. Uma jogada arriscada, afinal se Nagi não conseguir chegar na bola, eles perdem. Mas com seu domínio, mesmo com um carrinho, ele alcança, e a bola cai pelo destino nos pés do rei. Isagi então chama o perna de pau para jogar, e algo começa a consumi-lo. Ele aceitou a derrota, mas estranhamente está bem com isso. Talvez porque já não tem mais o peso de ser o líder. Nagi então passa pela direita onde Tigiri acompanha ele e Isagi pela esquerda, com o réu na cola. Pela primeira vez foi mostrado em campo um papel de coadjuvante para ele. Qualquer passe que ele fizer, sairão vitoriosos. Um brilho grande demais para ele. Então é assim que se ganha como equipe? Com esse passe, ele irá criar uma reação química, e essa deve ser sua razão de existir. Mas algo o prende, todas as mortes que causou o prende. Passando agora, irá tirar esse sentimento de derrota, mas só estará adiando o inevitável. Uma desculpa de perdedor, e ele não irá viver esse futuro. Mudando completamente, Barou em vez de chutar faz uma finta de letra, cortando Kunigami com seu drible. Ele sente seu novo caminho. Qualquer caminho que seguir será difícil para eles. Com o movimento de possível passe, réu tenta roubar a bola, mas um outro corte rápido é feito, usando Isagi como isca. Mesmo nesse momento da partida, ele está evoluindo. Percebendo o perigo, Tigiri sai de Nagi e vai atrás do rei. Correndo por trás de Isagi, ele esconde suas intenções para passar o devorando. Afinal, essa luz é a sua presa. Como se fossem inimigos. Mesmo no mesmo time, eles se destroem, um ao outro, fazendo uma reação química única. Passando por todos, Barou não aceita o papel de coadjuvante. Se nascer um novo protagonista, ele será o vilão da cena. Gol do rei, que grita com sua evolução. 5-4, 3v3 vencido pelo time branco. Isagi vai comemorar, mas é confrontado por Barou, que nega dizendo que estava errado. Ele não é um perna de pau. Junto com o Nagi, eles comemoram então a vitória com os dribles incríveis de Barou. Ele explica que pela primeira vez foi roubado seu papel, então para sobreviver ele precisou virar o vilão. E a partir de agora, nunca mais irá perder pro Isagi. Uma vitória incrível para eles. Ego, vendo essa partida, ele entende o despertar de Barou como um aprendizado, onde até o melhor atacante do mundo perde. O que importa é o que ele leva dessa derrota. Muitos, com medo de reconhecer seus erros, dão desculpas, e isso os deixam no fundo do poço, o doping dos sonhos. Mas do mesmo jeito que há vencedor, há perdedor. Do outro lado, eles sentem essa frustração, afinal estavam tão perto. Se aquele passe tivesse chegado, ele faria o gol. Kunigami apenas se sente fraco por não conseguir jogar e réu percebe que perdeu. Então é chegado o momento da escolha. Eles ainda estão com o mesmo pensamento caso de quem escolher. São escolhas boas. O correto é fazer um time balanceado. Mas não é assim que eles jogam. Eles se devoram e por isso quer alguém que consiga devorá-los, para ambos serem forçados a evoluir. Eles aceitam o argumento de Isagi e entram em um senso comum, que só tem como ser ele. Só houve um atacante que manteve o mesmo nível deles na partida, então é ele, Ryoma Tigiri. Ambos entram em choque, Tigiri segue para seu novo rumo, dizendo que irá esperar pelo herói e deixando claro que ainda não venceram o Isagi. Kunigami aceita essa frustração e réu sente que Nagi mudou, que esqueceu sua promessa de serem os melhores do mundo juntos, como se tivesse sido abandonado. Mas Nagi dá uma lição de moral nele. Se pergunta se ele ficaria satisfeito se fosse escolhido. Mesmo que fossem um time, isso não causaria nenhuma emoção. Ser os melhores do mundo nunca foi fácil. A verdade é que réu que se esqueceu da promessa que fizeram. Mas Nagi cansou, apenas se vira e enterrando os sentimentos de réu, ele manda o mesmo esquecer que ele existe. Isagi termina de enterrar, dizendo que réu precisa se tornar quem escolhe, não quem é escolhido. Só os mais fortes sobreviverão no Blue Lock. Com essa frase, réu se abaixa, mas Kunigami não deixa, levantando sua cabeça, já que precisam aceitar essa derrota e olhar para cima. Se deixarem se afetar, aí sim acabou para eles. Precisam olhar para sair deles. Kunigami e réu então voltam para a segunda fase e o Isagi e seu time seguem para a fase 4. Chegamos então no passado de Bachira, onde sua mãe explica que o monstro que ele vê é como seu amigo imaginário, algo que ele mesmo criou para se divertir jogando futebol. Tudo isso na espera de encontrar um amigo de verdade que se divirta no futebol como ele. Já nas instalações do Blue Lock, Isagi e Barou comem juntos, onde o mesmo pergunta que tipo de futebol Isagi quer jogar, como ele enxerga o campo. Ele então explica como funcionam suas armas e percebe o quão Barou mudou, mas ele retruca, afinal ele não era maduro o suficiente
suficiente, mas aprende com seus erros e percebeu no que errou. Após perder e se rastejar, ele subiu novamente, por isso quer saber o futebol que Kisagi quer jogar, para saber como destruí-lo. Vemos agora o lado do time de Rin, que estava treinando com Bachira e percebe o quão medíocre ele é, afinal ele parece que dribla e joga para se divertir, mas na verdade ele tem medo de jogar sozinho. E fazendo isso, ele busca alguém para jogar seu futebol. Quando criança, sempre via os jogadores da TV jogando igual seu monstro, por isso tentavam jogar como se ele estivesse jogando com eles, mas nunca funcionava. Então buscou no fundo do seu coração alguém que compartilhasse esse mesmo pensamento. Por conta disso, sempre foi visto como estranho, e essa solidão o atormentou, até finalmente receber uma carta vinda ela do Blue Lock. Quando acordou na sala de jogos de Blue Lock e foi atrás de alguém melhor que seu monstro, pensando nisso, ele viu algo diferente em Sagi. Não quer se sentir mais sozinho, então pela primeira vez, ele acha essa pessoa o cara mais forte, alguém que poderia jogar como seu monstro. E pela primeira vez ele ouviu do monstro passe a bola, e ele estava lá, no lugar certo, onde o monstro estaria, chutando de primeira, fazendo algo absurdo, e a partir daí, sempre teve esperanças em Isagi, mas agora ele vê um monstro diferente de Isagi. Talvez algo esteja diferente. Eles então saem da área de treino, e quem os esperam é ele, Sagiuchi, e como prometido, apareceu para tomá-lo, chamando Rin para uma partida novamente. Bachira, sentindo algo no coração, terá que decidir qual desses dois monstros será o melhor. E com isso o app, e o vídeo termina por aqui. Bem, espero que tenham gostado, tamo voltando com tudo, agora eu tô mais tranquilo, consegui resolver muitas coisas, minha rotina diária voltou, tô conseguindo agora organizar as coisas. Eu vou voltar a gravar, gravei agora e vou ver se eu consigo postar nesse final de semana. Espero que dê tudo certo, o próximo vídeo muito provavelmente é o último de Blue Lock, aí depois dele vai ser só o compiladinho da primeira temporada, e eu não sei se eu vou direto pra segunda temporada ou se eu vou pra outro anime. Eu ainda tô devendo a segunda temporada de Mushoku Tensei, mas eu ainda sinto que não é o momento. Não sei se eu vou, não sei como é que vai seguir. Eu vou ver se eu faço também alguns vídeos daqueles que eu falo abobrinha, eu tô com algumas ideias. É tipo aquele que eu gravei, deixa eu ver aqui, é basicamente aquele que eu gravei do futebol, que eu falei sobre o sentimento do futebol, que eu achava do futebol, e foi muito da hora. Eu tenho outros com o mesmo pensamento, com pensamentos só eu falando mesmo, é algo que eu quero, espero que dê certo, enfim. É só eu falando abobrinha mesmo, então tamo junto, valeu, falou e tchau!